Amém. Ok, hoje tenho uma palavra simples, muito simples, que Deus tem trazido ao meu coração desde o princípio da semana. Aliás, acho que domingo à noite estava a falar com alguém e Deus disse, olha, fala esta coisa. Eu quero ler Lucas 19:10, Efésios 2:10, Joel 2, 25 e 26. Parece que estes textos não têm nada a ver uns com os outros, mas é para sustentar uma ideia. Amém? Vocês estão animados? Como o João Tavares? Amém? Olha, ele subiu cá para cima. Amém? Pois, o Paulo já é avô, nasceu ontem. É bebê da Nanda. E o Tavares vai ser avô amanhã. Já é avô, mas... Ok, vamos ler então Lucas 19. Não há nada que nos tire a alegria, não é? Nem os chaves. Não há nada que nos tire a alegria. Amém. Lucas 19, amém. Lucas 19:10. Esta palavra parece que não tem nada a ver com aquilo que eu vou falar, mas vocês conhecem esta palavra, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? E nós, desde que eu cresci na igreja, que eu entendia sempre esta palavra como uma palavra de evangelismo. Ou seja, ele veio salvar aqueles que estavam perdidos, mas não quer dizer necessariamente só isso. Está bem? E depois quero ler Efésios. E eu quero entroncar estas palavras todas. Efésios 2:10 diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido e transformou-nos, eu vou usar aqui um termo, na sua obra-prima. Amém? Na sua obra-prima. Você é a obra-prima de Deus. Amém? Você é a obra-prima. Eu lembro-me com 17 anos, a primeira vez que entrei no Museu do Louvre, eu fiquei pasmado. Eu tinha aquela ideia que os quadros dos grandes pintores via-se nos livros de história, muito pequeninos, e depois deparei-me com aquelas telas enormes do Rembrandt e do Renoir e do Leonardo da Vinci. E eu fiquei pasmado quando via Gioconda. Eu disse, que obra-prima, não é? Então imagine, os anjos ficaram pasmados quando olharam para nós, feitura de Deus, e disseram, estas pessoas são obras-primas de Deus. Amém? Então eu estava a falar com a Vera há dias e disse, eu não quero baixar o nosso nível. Às vezes parece que as nossas conversas são coisas superficiais, sem conteúdo, sem algum senso de cultura. Não, vamos elevar a nossa forma de pensar, elevar a nossa condição, porque nós somos de facto obras-primas de Deus. A Bíblia diz aqui, nós somos feitura sua. E o que a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo diz, nós somos obras-primas. Não é? Se você for ao Louvre e deparar-se com a Mona Lisa, eu fiquei impressionado com aquilo, não é? Não sei quantos séculos de existência e é lindo, não é? Agora imagine a natureza, os anjos, porque diz que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então imagine a natureza, os anjos, todos pasmados quando Deus o criou a si. Não é? Você é feitura de Deus para as boas obras. E quero ler, parece também não tem nada a ver com isto que eu vou falar hoje, e quero ler Joel 2, profeta Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26. E diz assim, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. E agora escute, porque nós também pensávamos que este texto tinha muito a ver com demónios que vinham devorar as nossas finanças e durante anos pensámos sobre isso, mas Deus diz o seguinte, o meu grande exército. Então Deus proporcionou que um exército viesse contra o povo de Israel, que ele enviou, e ele diz, que enviei contra vós, foi Deus que enviou. Mas depois há aqui um texto que eu quero frisar. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Então eu hoje quero falar acerca de um assunto
não vou falar da mesma forma como tenho falado, parece que não vou usar muitos textos da Bíblia, mas aquilo que eu quero transmitir ao nosso coração da parte do Espírito Santo é: eu não vou desistir. Amém? Você não vai desistir, não é opção desistir, não faz parte do nosso léxico e do nosso vocabulário desistir, não faz parte da nossa vida desistir. Aliás, quando eu citei aquele texto de Lucas 19:10, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio resgatar os anos que parecem perdidos, veio resgatar o tempo que parece perdido, veio resgatar os sonhos que parecem perdido, veio resgatar os dons que parecem perdidos, veio resgatar a fé que parece perdida, veio resgatar a família que parece perdida. Não desista dos seus filhos, porque Jesus veio resgatar os filhos que parecem perdidos, Jesus veio resgatar a saúde que parece perdida, Jesus veio resgatar o sentido até da saúde do seu corpo que parece perdido. Jesus veio resgatar tudo, as profecias que pareciam perdidas, as promessas que pareciam perdidas. Então Jesus veio resgatar todas as coisas que pareciam perdidas para que nós não possamos desistir. Amém? Não faz parte da nossa cultura desistir. Não é? Temos passado por tribulações, por dificuldades, temos estado desconcertados, temos estado algo perdidos também, temos estado desconcertados, desfigurados na nossa fé, mas Deus não pretende que nós desistamos, porque Jesus não desistiu. Amém? Jesus não desistiu. Então Ele veio para comprar aquilo que foi destroçado, para nos devolver de volta aquilo que nos pertence. Amém? Deus veio... Você esteve destroçado, desiludido, angustiado, sentido de abandonado, etc. Mas Deus, Jesus, veio resgatar o que estava perdido. Eu quero que você entenda uma coisa: Jesus sabe o seu nome, Jesus continua a saber a sua idade, Jesus continua a saber a sua morada, Jesus continua a saber os seus sonhos, Jesus continua a saber tudo o que Ele tem para o envolver no propósito para o qual Ele o criou. E sabe o que é que eu entendo? As dificuldades, as tribulações, a ansiedade, as perturbações, a tempestade que se tem levantado contra nós, apenas tenta servir para que nós não cumpramos o propósito de Deus para a nossa vida. Mas Jesus quer que nós mantenhamos o foco no propósito dele para a nossa vida, porque Ele não desiste de nós. Ele veio buscar, sabe o que quer dizer esta palavra buscar? Ele veio ansiosamente, Ele veio determinantemente alcançar-nos. Ele fez tudo por nós, Ele está a fazer tudo por nós, Ele está a interceder por nós, Ele está a fazer tudo, Ele já fez tudo. Ele resgatou a nossa vida, Ele resgatou os nossos sonhos, Ele resgatou a nossa alma, Ele resgatou as nossas finanças, Ele resgatou o nosso casamento, Ele resgatou os nossos filhos, Ele resgatou a igreja, Ele resgatou os seus dons, Ele resgatou a sua fé. Ele já comprou tudo de volta para que eu não desista. Amém? Não desista. Agora, mas eu já tenho 70 anos. Jesus sabe a sua idade. Mas eu moro longe. Jesus sabe a sua morada. Mas ninguém se lembra de mim. Jesus sabe o seu nome e Jesus já resgatou o seu nome, a sua morada, os seus sonhos, a sua idade. Jesus já comprou tudo de volta para que você não desista. Ele não desiste de si. Amém? Ele não desiste de si. Amém? Ele não desiste. É importante, os anos pareceram perdidos, mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus restaura o tempo. Jesus resgata o tempo, Ele volta a comprar tempo para que nós possamos servi-lo e para que nós possamos realizar o propósito para o qual Ele nos criou. Feitura sua para as boas obras. Obra-prima de Deus, Ele nos resgatou tornando obra-prima de Deus para as boas obras. Então Jesus resgata até o tempo. Não é? Estes anos parecem perdidos. Jesus resgata o tempo perdido. Jesus resgata os anos que pareceram perdidos. Jesus resgata os sonhos que pareceram perdidos. Resgatar significa comprar de novo para nos abençoar com isso que Ele comprou de novo. Amém? Ele comprou de novo a nossa salvação. Comprou de novo o perdão para o nosso pecado. E com isso Ele comprou de novo o tempo. Ele comprou de novo as profecias que foram dadas à nossa vida. Ele comprou de novo as promessas que foram dadas outrora à nossa vida. Então, hoje não há lugar para que nós digamos: eu vou desistir.
Eu não vou desistir da fé, eu não vou desistir dos dons, eu não vou desistir dos sonhos, eu não vou desistir do propósito, eu não vou desistir de servir a Deus, eu não vou desistir de orar pela igreja, eu não vou desistir de orar pelos doentes, eu não vou desistir de orar pelos perdidos, eu não vou desistir de orar pelos endemoniados, porque Jesus resgatou todas as coisas para que eu fosse feito feitura sua para as boas obras. Amém? Então você não pode desistir. Não há lugar, não pode haver no seu coração lugar para desistência. Os anos parecem perdidos, os dons parecem perdidos, a fé parece perdida, o tempo parece perdida, e depois das dificuldades, e vieram dificuldades, mas essas dificuldades têm muito a ver com fatores espirituais. Vocês lembram-se, lá no Evangelho, quando Jesus ia para o outro lado com os discípulos no barco, veio uma grande tempestade, um vento diabólico, uma ação diabólica, e o mar, uma tempestade horrível no mar, as ondas revoltas no mar, horrível, para que Jesus não chegasse ao outro lado. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. O desejo do diabo é que nós não cheguemos ao outro lado. O desejo do diabo é que você desista. O desejo da sua carne é que você desista, porque do outro lado há uma condição muito mais excelente para resolver. A tempestade perante, dois endemoniados, empestados com demónios da cabeça aos pés, homens transfigurados e maltratados, que não tinham relação com a sociedade, estavam lá do outro lado. E o diabo tentou fazer tudo para que Jesus desistisse e não chegasse ao outro lado. Então enviou um vento diabólico e uma condição no mar terrível para que Jesus não chegasse ao outro lado. Porque do outro lado, determinando não desistir, tendo a convicção de forte que não vamos desistir, do outro lado há algo para acontecer connosco, há um milagre poderoso para acontecer connosco, há algo que tem que acontecer do outro lado, sobrenatural, há algo que tem que acontecer na vida dos outros do outro lado, se eu não desistir. Amém? Se eu não desistir, se não perder o foco, se ficar determinado, apesar das dificuldades, que são ações espirituais contra a nossa vida, se eu ficar focado, se eu ficar determinado no plano de Deus, sendo feitura sua para as boas obras. Eu sou obra-prima de Deus. Você é obra-prima de Deus. Jesus resgatou todas as coisas, comprou todas as coisas de volta, para que os anos que parecem perdidos, nós os ganhemos de volta e possamos chegar ao outro lado e realizar uma coisa maior. O que era melhor do que a tempestade? O que era mais difícil de realizar do que parar a tempestade? Salvar, libertar aqueles homens que estavam do outro lado, empestados de demónios. Se você não desistir, o milagre vai acontecer. Se você não desistir, algo poderoso vai acontecer. Se você não desistir, as oportunidades surgirão. Se você não desistir, a unção virá. Se você não desistir, o sonho de Deus se concretizará. Pode vir a perturbação, a ansiedade, a dificuldade, mas para além da ansiedade, para além da perturbação, para além da tempestade, para além de tudo o que o diabo engendrou no inferno contra nós, se eu determinar não desistir, eu vou alcançar o milagre do outro lado. E sabe, há pessoas do outro lado à sua espera. Há pessoas com dificuldades do outro lado à sua espera. Então as dificuldades vieram para tentar paralisar-nos, tentar impedir-nos de chegar ao outro lado. E mesmo perante a dificuldade, mesmo no tempo em que os anos pareciam perdidos, você e eu realizámos coisas importantes. Mesmo nos anos em que nós parecíamos não ter força nenhuma, já não termos sonhos, já não termos unção, já não termos fé, já não termos capacidade, mesmo parecendo que já não tínhamos nada, mesmo parecendo que quando nos levantávamos de manhã na cama já não tínhamos entusiasmo nenhum, ainda assim Deus nos levou a realizar coisas extraordinárias. Mesmo no tempo em que você percebeu que alguma coisa estava perdida, Deus o levou a realizar algo na vida de alguém. Porque Jesus não desiste de nós. Você é obra-prima, você não desiste. Mesmo no tempo em que você não tinha força, nem motivação, nem entusiasmo, em que a sua fé estava lá embaixo, Jesus continuou a sonhar consigo. Jesus continuou a ter fé em si. Jesus continuou a apostar na sua vida, no seu ministério, na sua relação com Ele, a apostar na forma como você iria chegar ao outro lado e fazer algo tremendo também. Agora imagine se Ele manteve isso. Agora imagine se você hoje declarar: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Mesmo que não tenha força agora, eu não vou desistir. Porque mesmo sem força, eu já realizei coisas importantes. Mesmo quase sem fé, já realizámos coisas tremendas. Mesmo sem fé, você realizou coisas que trouxeram impacto sobre a vida das outras pessoas.
Há dias na noite de vigília, eu estava aqui embaixo e eu estava a tentar recompor-me. E veio uma pessoa, veio orar por mim. Aquilo trouxe um impacto tremendo sobre a minha vida. Não é? Trouxe um impacto que me libertou, que me restaurou. Então, mesmo sem fé, às vezes nós temos sido usados para criar coisas importantes na vida dos outros. Agora imagine, se eu determinar, eu não vou desistir porque eu sou obra-prima de Deus, Deus vai restaurar a minha fé, Deus vai restaurar os meus sonhos, Deus vai restaurar o propósito para a minha vida, Deus vai restaurar a igreja, Deus vai restaurar a família, Deus vai restaurar, já restaurou tudo em Cristo. Agora imagine, se você entender isto assim, que não vai desistir e determinar hoje que não vai desistir, há milagres tremendos para realizar do outro lado, há coisas extraordinárias que Deus vai fazer consigo. Amém? Amém. Deus vai fazer coisas tremendas connosco. Mesmo sem força, nós realizamos coisas importantes. Neste tempo de restauração, há o governo do Espírito Santo, uma dependência do Espírito Santo. E se nós dependermos do Espírito Santo, algo extraordinário acontece. Acima da frustração, acima da desilusão, nós temos uma determinação forte e declaramos que Deus está na vanguarda de todos os acontecimentos. E Ele está a resgatar tudo em nós, tudo. A sua família resgatada, as suas finanças resgatadas, a sua fé resgatada, o seu tempo resgatado, a sua vida resgatada, o seu ânimo resgatado, os seus sonhos resgatados. E escute, há pessoas que se calhar perguntam assim, e eu tenho quase a certeza que alguns de vós já perguntaram, tanta profecia sobre a nossa vida, tanta promessa sobre a nossa vida, ainda não aconteceu nada. Deus parece que está atrasado. Não está atrasado. Deus foi ter com Abraão, Deus falou com Abraão, Deus tornou-se presente diante de Abraão e fez-lhe uma promessa. E a promessa é que Abraão iria ter um filho chamado Isaac. O que é que aconteceu? Só 24 anos depois nasce Isaac. Provavelmente nesses 24 anos Abraão duvidou da promessa, Abraão duvidou da profecia, Abraão teve quase a desistir, Abraão pensou em desistir, Abraão pensou, Deus não vai restaurar isto, Deus enganou-se, eu enganei-me, eu vi Deus, mas Deus se calhar enganou-se na profecia que me deu. Abraão provavelmente pensou isso tudo. O facto é que passado 24 anos nasce o filho da promessa. Deus nunca se atrasa. Quando Deus parece atrasado, o que Ele está a querer dizer é, eu vou fazer tudo no tempo certo. Lázaro estava morto há 4 dias. Maria e Marta estavam a pensar que Jesus tinha atrasado. E elas até disseram, Jesus, se estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus não se atrasou. Ele disse, isto aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Se você não desistir, a glória de Deus é manifesta na sua vida. Se você não desistir, a glória de Deus é manifesta na igreja. Se você não desistir, a glória de Deus é manifesta no seu casamento. Se você não desistir, a glória de Deus é manifesta no louvor que você faz todos os domingos aqui. Se você não desistir, você é feitura de Deus, obra-prima de Deus, e as boas obras vão se desenrolar e acontecer naturalmente na nossa vida. Amém. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, eu não vou desistir, apesar da desilusão, porque Deus está a restaurar tudo. Diga lá, Deus está a restaurar tudo. Amém. Deus está a restaurar tudo, a resgatar tudo. Os sonhos, os dons, a fé, o entusiasmo, a motivação, a ação, a dinâmica, a organização. Deus está a restaurar todas as coisas. E quando penso desistir, eu tenho que pensar o seguinte, não, eu não vou desistir. Eu sou obra-prima de Deus, eu não posso desistir. E quando eu estou para desistir, pense nisto. Às vezes nós somos levados a desistir porque pensamos assim, o meu problema é muito grande, o meu problema é difícil, o meu problema não tem solução. Mas se você não desistir, Deus vai lhe dar uma solução para esse problema. E pense nisto, porquê é que não desistimos? Porque quando nós olhamos para o lado, há pessoas que têm problemas muito maiores do que nós. Então pense nisso, se eu desistir, eu estou a desvalorizar o que Deus vai fazer. Se eu desistir, eu não vou realizar as boas obras como obra-prima de Deus. Se eu desistir, eu não me agarro ao resgate que Jesus fez por mim. Se eu desistir, o Espírito Santo não tem mais governo sobre a minha vida. Se eu desistir, eu não vou mais tocar a vida daqueles para os quais eu olho e tenho uma vida muito mais destroçada do que a minha. A tribulação é grande. A tempestade é grande, o impedimento foi grande, a desilusão foi grande, mas há pessoas ao nosso lado a passar por momentos muito mais catastróficos. Há pessoas ao nosso lado a passar por coisas horríveis, que estão à espera que você não desista para que elas possam ser recuperadas. Amém. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Se eu não desistir, Deus fará coisas grandes através de mim. Se eu desistir, eu vou perder os milagres. Se eu desistir, eu vou perder o propósito. Se eu desistir,
eu vou perder o tempo certo das coisas. Deus parece estar atrasado, Ele nunca se atrasa. Diga lá para a pessoa que está ao seu lado, Deus nunca se atrasou. Amém. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Ele nunca se atrasa. Agora, o que é que eu tenho que evitar? Sabe porquê que às vezes nós temos uma tendência de desistir? Por causa das notícias negativas. Não é? Há pessoas que só falam coisas negativas, só falam julgamento para os outros, só falam coisas terríveis. Pare de falar coisas negativas. As notícias negativas são piores do que o problema. Imagina, uma pessoa vai ao médico, faz uma ecografia, é-lhe detectado lá não sei o quê. A pessoa vem para casa com uma notícia negativa e está transtornada, perturbada, angustiada, está disposta a desistir. Vai fazer outro exame. Olha, ao final isto não era nada. Então, às vezes, a notícia negativa é pior do que o próprio problema. O relatório da doença, às vezes, é pior do que a doença que a pessoa tem. E a pessoa só fala coisas negativas. Não desista. Não fale coisas negativas. Não dê lugar a notícias negativas. Diga, eu não vou desistir. Eu sou obra-prima de Deus. Eu sou feitura de Deus para poder realizar o que Deus tem para a minha vida. Amém? Então eu tenho que evitar notícias negativas, que muitas delas são falsas, não é? E as notícias às vezes são piores do que o problema. E como eu vos disse, há pessoas que neste lugar têm pensado assim: então onde é que estão as profecias que N de pessoas já trouxeram à minha vida? Onde é que estão as promessas que foram relatadas para a minha vida? Há pessoas e profetas que já falaram sobre mim, sobre os dons, sobre o mover sobrenatural, sobre a minha família, sobre a minha vida, a minha condição de vida, e não vi nada acontecer. Deus não se esquece. Ainda bem que lhe deram profecias. Ainda bem que alguém lhe lembrou das promessas de Deus para a sua vida, porque você pode construir a sua fé, uma fé inabalável também sobre essas profecias, uma fé inabalável também sobre essas promessas. E se Deus usou alguém para transmitir uma profecia, uma promessa, e a palavra fez sentido no seu coração, isso vai acontecer. Porque Deus resgata o tempo, até o tempo Deus resgata para poder fazer acontecer o seu propósito. Só não acontece se você desistir. Amém? Só não acontece se você desistir. Então, eu prefiro acreditar nas profecias. Eu prefiro acreditar na promessa de Deus. Mesmo perante notícias negativas que trazem instabilidade. As notícias negativas são ia dizer uma treta, mas não posso dizer isso publicamente, não é? As notícias negativas são um cancro. Só trazem instabilidade, perturbação, dificuldade, ansiedade. Esqueça as notícias negativas. Proclamo o que David disse. A palavra de Deus é mais importante que qualquer notícia negativa. Amém? Então as notícias negativas trazem ansiedade, instabilidade, perturbação. Mas Jesus, escute isto. A Bíblia diz uma coisa interessante. Jesus hoje, não desvalorize o que Jesus está a fazer por si hoje com notícias da treta. Com notícias negativas. Há pessoas que só sabem ouvir e falar coisas negativas. E isso não é fé nenhuma. Isso não é cristianismo nenhum, não é fé nenhuma. Jesus hoje está a fazer uma coisa que a Bíblia diz que é um ministério muito mais, em Hebreus, um ministério muito mais excelente do que aquilo que ele fez como homem na terra. E ele, como homem na terra, curou todos, libertou todos, salvou todos, morreu na cruz, ressuscitou. Mas a Bíblia diz que Jesus hoje está a fazer uma coisa por nós, muito mais excelente. Ele está a orar por nós, ele está a interceder por nós, ele está à direita do Pai a representá-lo a si e a mim, ele está à direita do Pai a representar esta congregação, ele está à direita do Pai a representar a igreja, ele está à direita do Pai a falar o seu nome, a sua idade, a sua morada, o seu sonho, o propósito dele para a sua vida. Jesus tem um ministério poderoso de intercessor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Se eu desistir, eu estou a ignorar tudo o que Jesus está a fazer por mim agora. Se eu desistir, eu estou a ignorar a função excelente que Hebreus diz. Jesus hoje tem um ministério muito, muito, muito mais excelente. O que é que ele está a fazer por si? Interceder. Amém? Ele está a interceder. Ele de dia e de noite intercede por si. Ele está interessado em si. Ele está determinado em buscá-lo a si. Ele está determinado em resgatar os seus sonhos, os seus dons, a sua fé, a sua condição de vida. Deixar o miserabilismo, deixar aquela vida miserável, de discursos miseráveis. Jesus hoje está a interceder por si para elevar a sua vida ao patamar que ele sempre sonhou onde estaria a sua vida. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração esta manhã. Amém? Então, e mesmo quando nós passamos por tribulações,
Tempestades, somos desgastados, desconcertados, injuriados, maltratados, atribulados. Parece que tudo é impossível de resolver. Nós temos um intercessor que passou pior do que nós. Porque lá em Hebreus diz que ele sabe interceder por nós, porque ele passou por tribulações muito mais difíceis do que as nossas. Ele passou por tribulações muito mais cruéis do que as nossas. Ele passou por tribulações gigantescas e ele sabe avaliar o que nós estamos a passar hoje. Ele sabe avaliar a tribulação que você passou. Ele sabe avaliar os anos que você acha que perdeu. Ele sabe avaliar a condição em que você esteve desmotivado. Ele sabe avaliar isto tudo. Ele foi rejeitado na cruz. Ele disse, Pai, porque me rejeitaste? O termo é esse, Deus meu, porque me rejeitaste. Então ele sabe avaliar a rejeição, ele sabe avaliar a nossa condição anímica, ele sabe avaliar isso tudo. E porque ele sabe isso tudo e venceu, ele realiza o impossível, ele está dentro de si, realizando o impossível, não há condição para você desistir. Não há condição, não há argumento para que eu desista. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém? Não há impossíveis para Jesus. Então Jesus está a representá-lo diante de Deus. Ele está vitorioso em todas as tribulações e ele tem um plano de vitória para a sua vida, para as nossas vidas. Ele resgata os anos que parecem perdidos, a fé que parece perdida, as profecias que pareceram perdidas, os dons que pareceram perdidos. Há pessoas que dizem assim, eu gostava tanto de curar os enfermos, mas Deus esqueceu-se de mim. Provavelmente, não, Ele vai resgatar aquilo que tem para a sua vida. Amém? Porque mesmo que pareça perdido, Ele já resgatou todas as coisas para o manter no propósito certo até à sua vinda. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Ele nunca se esqueceu de nós. Ele nunca se esqueceu de nós. Diga lá, Ele nunca se esqueceu de mim. Amém? Ele parece atrasado, mas Ele parece atrasado para cumprir tudo no tempo certo. Amém? Imagine você, 24 anos à espera de Isaac. Imagine que Deus dá-lhe aquele homem, 38 anos no tanque de Betesda, à espera que fosse curado. 38 anos, paralítico. Aquele homem que está no templo, em Atos 3, passou tanto tempo paralítico à porta do templo. E Jesus e Pedro e João disseram, nem ouro nem prata nós temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O homem podia ter desistido da sua cura. O homem do tanque de Betesda podia ter desistido da sua cura. Abraão podia ter desistido de Isaac, mas não desistiram e viram o milagre ser realizado. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém? Então Deus não chega atrasado, o Espírito Santo não chega atrasado, Ele está empenhado em resgatar a sua vida. Quando diz buscar, significa que Jesus faz tudo. Ele implica nesse resgate a sua capacidade, o seu poder, os seus dons, a sua unção, a sua vida, a sua palavra, o seu espírito. Ele faz tudo para resgatar tudo em nós. Deixe-me dizer isso. Jesus tem os poderes todos para nos resgatar em todas as áreas. Não há área nenhuma que não seja contemplada por algum poder de Jesus. E mais, Jesus tem, escute isto, Jesus tem as unções todas para ungir cada área da nossa vida. Ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para dar vista aos cegos. Então Jesus tem unção para curá-lo, para libertar os oprimidos. Então Jesus tem unção para libertar qualquer área da sua vida que esteja oprimida, para libertar os cativos. Então Jesus tem unção para libertar qualquer área da sua vida que esteja aprisionada, para pregar o ano aceitável do Senhor e trazer resgate. Então Jesus tem uma unção para trazer resgate a qualquer área da sua vida. Ele é proprietário de todas as unções que nós precisamos para restaurar qualquer área da nossa vida. Amém. Havia um texto no Instituto Bíblico que dizia, se eu desistir, o que é que acontecia se eu desistir? Amém. E você hoje tem que sair daqui com forte determinação, com forte convicção por parte do Espírito Santo. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir de orar pelos outros. Eu não vou desistir de fazer o louvor. Eu não vou desistir de abençoar os outros. Eu não vou desistir de andar em fé. Eu não vou desistir de interceder. Eu não vou desistir de dar um abraço. Eu não vou desistir de realizar o dom. Eu não vou desistir de sonhar. Eu não vou desistir das profecias que me foram dadas. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir dos meus filhos. Eu não vou desistir das minhas finanças. Eu não vou desistir de ter um trabalho melhor e um emprego melhor. Eu não vou desistir de coisa alguma que Deus tem para mim. Amém? Eu não vou desistir. Deixa o Espírito de Deus falar com o seu coração.
Ele é empenhado em restaurar o que foi desaproveitado. Ele é empenhado em restaurar o que pareceu desperdiçado. Ele é perito em restaurar, exímio em restaurar o que estava despedaçado. Ele é perito em restaurar aquilo que parecia perdido. Jesus é exímio em restaurar todas as coisas. Portanto, não há desculpa por nós. Ele é exímio. Ele não se afasta. Ele trabalha de dia e de noite para que na hora certa, ainda que pareça um atraso temporário por nós, na hora certa, Deus nos levará a realizar os sonhos com o qual Ele fez com que você sonhasse. Amém? Na hora certa, na hora certa, na hora certa. Ele não chega atrasado. O que veio do coração de Deus nunca se perde. Eu não posso desistir. Ele não deixa que eu desista. Ele me persegue todos os dias com o seu amor. Ele me persegue todos os dias com a sua bondade. Mesmo quando eu não tinha força nenhuma, mesmo quando eu não tinha ânimo nenhum, mesmo quando eu já não tinha fé nenhuma, Ele nunca me deixou desistir. Amém? Ele não o deixa desistir. Se você pensou assim, eu intercedi tanto por aquelas pessoas e não aconteceu nada, Ele não vai deixar de desistir de orar por aquelas pessoas. Até você ver o milagre. Há casos de pessoas que oraram pelos maridos 40 anos. A irmã Francisca orou pelo irmão Zé 40 anos para que fosse salvo. Ela não desistiu. Deus não vai desistir de interceder por nós e você não vai desistir de realizar o propósito de Deus na sua vida. Amém? Se eu desistir, eu não vejo o milagre do outro lado. E eu vou desistir de pregar agora. Vou terminar. Amém? Ele cumprirá sempre o que prometeu. Diga lá, Ele cumprirá sempre o que prometeu. Deixe-me dizer uma coisa. Profecias foram dadas à sua vida e a nós, igreja, e a nós como família, etc. Nós não vamos desistir. Agora eu quero, não sei porque é que, desde que cheguei aqui hoje, que eu sinto isto, e eu fiz questão de orar com o grupo de louvor, mas não lhes disse isso. Eu sinto que o Espírito Santo, você está disposto a continuar numa antiga unção. Você está disposto a continuar numa unção que já deu resultado. Você está disposto a continuar numa unção ou numa dinâmica que já fez sentido para você. Mas eu acho que o Espírito Santo vai fazer com que você não desista, você não vai desistir, o governo do Espírito Santo fará com que você não desista, a palavra fará com que você não desista dos seus sonhos, mas para realizar tudo o que Deus tem atempadamente para nós realizarmos numa unção nova, diferente. E nós achamos que é sempre a mesma unção para a pregação, sempre a mesma unção para o louvor, sempre a mesma unção para a escola dominical, sempre a mesma unção para a intercessão, mas tem de haver uma unção nova. Uma unção libertadora, amém? Uma unção restauradora, uma unção sobrenatural, uma unção nova. Então vamos deixar aquilo que nos impediu de avançar mais. Porque Deus tem uma unção diferente. Nós não estamos a ver ainda, não percebemos ainda e queremos sentir, não é uma questão de sentir, é de realizar, somos feitura sua para as boas obras, para uma unção diferente, uma unção nova. Uma unção sobrenatural. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração e Ele cumprirá o que prometeu. Este é o desejo de Deus, o tempo de resgate. Eu não vou desistir. Ele tem todos os poderes restauradores para restaurar tudo na minha vida. Você pensa que a sua conta bancária está em baixo. Deus tem poderes restauradores para restaurar. Desde que você seja determinado, desde que você cumpra a palavra, Ele vai restaurar as suas finanças. Ele restaura até o tempo que achamos que foi perdido. Ele restaura todas as coisas. Amém? Então Ele tem poderes restauradores para nos consertar, Ele tem poderes restauradores para nos motivar, Ele tem poderes restauradores para nos ungir, Ele tem poderes restauradores para trazer uma unção fresca, uma unção nova, uma unção poderosa, uma unção sobrenatural, uma unção saradora à igreja. Amém. E à sua vida, e à sua casa, e aos seus filhos, e às suas finanças, e à sua saúde, e ao seu trabalho. Deus tem uma unção restauradora. Amém? E agora, segundo o texto de Joel 2, que diz que veio, eu vou terminar, vou desistir de pregar agora com este texto. Deus diz, veio um gafanhoto e consumiu algo de forma terrível, algo do povo de Israel. E quando eles estavam a recuperar, veio outro gafanhoto e destruiu ainda muito mais do que o primeiro destruiu. E o povo de Israel não desistiu. E veio o terceiro gafanhoto
ou a terceira praga e destruiu muito mais do que o primeiro e o segundo e o terceiro destruíram. E o povo não desistiu. E veio o quarto e destruiu muito mais do que o primeiro, o segundo e o terceiro destruíram. E o povo não desistiu. Eu posso aplicar isso às nossas vidas, à igreja. Veio o primeiro e tentou destruir muito. Veio o segundo e destruiu mais. Veio o terceiro e destruiu mais. Veio o quarto e destruiu mais. E eu aplico isso à minha vida, à vossa vida, à vida da igreja, aos nossos casamentos, aos nossos sonhos, às nossas finanças, a todas as áreas da vida. Veio e Deus disse, este é o meu exército. Este é o meu exército. Então, naquela altura, o povo estava preparado no seu caráter para que Deus, que parecia que se estava a atrasar para trazer restauração e resgate de todas as coisas, Deus diz, mas agora eu chego e restituir-vos-ei tudo o que foi roubado. E agora vocês vão viver em abundância e em satisfação. E esta é a palavra de Deus para nós. Joel 2:26. Parece que a crise foi grande, parece que a crise na nossa alma foi grande, parece que a crise na saúde foi grande, parece que a crise até no nosso ânimo foi grande, parece que veio um projeto do inferno contra nós, veio mais outro projeto do inferno contra nós, mas Deus usou tudo isso para restaurar a nossa fé, restaurar a nossa alma e para que nós pudéssemos a partir de agora andar numa nova unção, numa unção sobrenatural diferente, de vida, abundância e satisfação. E eu vou terminar com o texto. Deus restaura tudo o que parece perdido. Deus restaura todas as oportunidades na nossa vida. Deus torna-nos seguros e sólidos, que é o que diz. Eu vim buscar e salvar. Salvar significa restaurar todas as coisas, resgatar, para tornar o povo seguro em Deus, sólido em Deus, permanente em Deus, fixo em Deus, focado em Deus. E lá em Joel 2:26, Deus diz que trará ao povo que foi destruído numa série de áreas. Deus trará, e agora escute, Deus é superior àquilo que os agentes errados, os nossos inimigos, aquilo que Deus permitiu que viesse à nossa vida, Deus é muito superior para fazer muito mais do que aquilo que eles fizeram em termos de destruição na nossa vida. Porque Deus diz, agora vou dar-vos abundância e satisfação. E esta é a unção, abundância e satisfação, abundância de fé, abundância de sonhos. E se você já questionou Deus, porquê é que não cumpres as profecias que trouxeste à minha vida? As pessoas enganaram-se, o Espírito Santo... Não, Ele não se enganou. As pessoas não se enganaram. Ainda bem que você está a construir a sua fé, construiu parte da sua fé em cima dessas profecias, em cima da palavra, em cima dessas promessas. Porque Deus não se enganou coisa nenhuma. Amém? E então Deus não se enganou. E Deus, este é o tempo de Deus restaurar todas as áreas da nossa vida, restaurar todos os sonhos da nossa vida. E deixe-me dizer isso, e restaurar a unção sobre cada um de nós. Amém? Este é o tempo de Deus restaurar a unção. Então, se você desistir, o que é que vai fazer com a unção que Deus quer restaurar? Se você desistir, o que é que vai fazer com o poder sobrenatural restaurador que Deus quer trazer à sua vida? Se você desistir, o que é que vai fazer com as pessoas que estão ao seu lado, numa crise maior que a sua? Se você desistir, o que é que vai fazer à sua família, que você pretende que seja restaurada? Então este não é o tempo de desistir, este é o tempo de uma unção nova, este é um tempo de unção do Espírito Santo, este é um tempo de uma unção de abundância, este é um tempo de uma unção de satisfação. E sabe uma coisa? Deixe-me dar como pastor, eu quero deixar aqui uma coisa clara. Acabe com as notícias negativas. Comece a falar a abundância de Deus sobre a nossa vida, a abundância de Deus sobre os seus sonhos, a abundância de Deus sobre a sua casa, a abundância de Deus sobre o seu corpo, a abundância de Deus sobre áreas da sua vida, a abundância de Deus sobre a oração, a abundância de Deus sobre o louvor, a abundância de Deus sobre a escola dominical, a abundância de Deus sobre qualquer área da nossa vida. Amém? Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Esta manhã vamos ficar de pé. Deus restaura todas as coisas. Amém? As coisas parece que foram negativas. Parece que perdemos os anos. Você não entende porque é que ficou acometido daquela doença. Deus no seu tempo trará o resgate. Ele já trouxe o resgate, mas no seu tempo você verá. Ele não chega atrasado.
Ele não chega atrasado. Se você não desistir, Jesus também não. Amém? Eu quero que você olhasse para isto agora. Olhe lá para mim, por favor. Eu gostava que você visse Jesus junto ao Pai, a fazer tudo. Sabe o que é tudo? Ele já fez tudo na terra, mas Ele está a fazer tudo no céu. Amém? Ouça, Ele está a fazer tudo, mais do que Ele fez na terra, Ele está a fazer no céu. Ele está a interceder, a interceder, a interceder, a interceder. Fez de si uma obra-prima, feitura sua, e Ele está a interceder, a interceder, a interceder, a interceder, a interceder, para restaurar a sua vida completamente. Diga lá, abundância e satisfação. Amém. Eu não vou desistir dos sonhos de Deus, não vou desistir das profecias de Deus, não vou desistir das promessas de Deus. Abundância e satisfação.